agora como você vai utilizar a funcionalidade de tabela calendário. A funcionalidade que vai fazer você acabar com a criação de tabela pelo Excel. Basta você arrastar e soltar os jogos de maneira fácil. Então, antes de a gente vir aqui de fato em tabela calendário, a gente vai vir aqui em local e horário para ver se está tudo configurado de maneira certa. Então aqui já tem o dia, o torneio vai acontecer em 3 dias, sendo o primeiro dia dia 25/7, começando às 18h30 e finalizando às 21h30. No dia 26, começando às 9 e finalizando às 23. E no dia 27, começando às 9 finalizando às 13 horas. Aqui também já está certinho a quantidade de quadras, então são 3 quadras, cada quadra com seu nome. Você também pode estar fazendo a modificação. Então tá tudo certinho aqui. Caso precisasse fazer alguma modificação, vou colocar aqui 4 quadras. Aí vou colocar o nome das quadras novamente. Play da galera. Tecidos. Arena Pirapora e CT Barbosa, por exemplo. O nome das quadras, dos patrocinadores, tudo. Vou salvar aqui. Tudo certinho. Outra configuração que eu vou olhar aqui em configurações é a parte aqui do tempo de jogos. Então aqui o tempo eu já coloquei 30 minutos, é o que a gente sugere para campeonatos amadores, né, de beach tênis. Então de 30 em 30 minutos vai ter um jogo, o tempo de aquecimento e o tempo de WO que vai servir para depois quando a gente for utilizar a tabela para acompanhar os jogos durante o dia. Então tudo certo. Então só antes de eu vir em tabela calendário eu vou atualizar aqui, só para garantir que vai ter todos os dados recarregados. Vou vir em tabela calendário. E aqui eu tenho as opções. Então a primeira opção minha vai ser selecionar a data. Então eu vou colocar dia 25/7. E aqui ele já traz. Então já traz aqui uma coluna. Cada coluna aqui representa uma quadra. Quadra Play da galera, uma Tecidos, Arena Pirapora e CT Barbosa. E aqui os horários. Então o primeiro jogo a gente colocou às 18h30. Então a gente colocou de 30 em 30 minutos. Então o segundo já vai para as 19. O terceiro para 19h30. E assim sucessivamente até as 21h30. Então vamos lá. Aqui agora a gente pode ir selecionando as categorias. Lucas, eu quero colocar os jogos da categoria C masculina. Então eu vou vir aqui, vou selecionar a categoria C masculina. E aqui vai trazer todos os jogos, desde a fase de grupo até semifinal e final nesse caso. E você pode também, quero fazer primeiro do grupo B. Primeiro do grupo A, por exemplo. Então aqui a gente pode colocar nos jogos. Vou colocar o grupo B. E aí basta a gente ir arrastando. Vou arrastar esse primeiro jogo aqui para a quadra, ó. E se eu arrastei e ficou assim, se ficou com o fundo amarelo, significa que tem alguma restrição. A gente pode ter 4 tipos de restrições aqui. A primeira, que é o mesmo jogador em 2 quadras diferentes, nesse caso não é. E as outras 3, aquelas 3 que a gente pode ou deixar para a pessoa colocar, ou a gente mesmo da organização pode colocar. Nesse caso vai ser uma dessas. E sempre que ficar amarelo, vai ter aqui o íconezinho de informação. A gente clicou, ele vai aparecer. Nesse caso é o que? O jogador João Batista possui a seguinte restrição de dia e horário: só pode jogar a partir das 20 horas. Então esse jogador colocou, a gente deixou a opção, ou a gente da organização colocou por algum pedido dele, né, que ele não pode jogar antes das 20 horas. Então se eu colocar aqui, ele vai ficar amarelo. Significa que o sistema não vai aceitar? Não. O sistema pode aceitar, porque pode ter sido algum erro. Você fala, infelizmente não tem como, a gente tem que colocar tudo. Aí você tem 2 opções: ou pode vir lá na inscrição e retirar essa restrição, ou mesmo você pode deixar aqui e salvar. Só que na hora de salvar, a gente tem um ícone aqui de salvar, ele já vai falar que existem jogos que possuem erro, né? Seja de restrição de horário ou quantidade de jogos no mesmo dia e horário. Se a gente deseja continuar, se a gente clicar em salvar assim mesmo, né, salvar jogos mesmo assim, ele vai salvar normal. Nesse caso aqui a gente vai alterar. Então vou só tirar ele daqui. E para eu arrastar, por exemplo, até as 20 horas, fica mais complicado. Então aqui a gente tem que fixar jogos, que a partir desse momento os jogos vêm aqui para baixo, eu posso rolar e vai aparecendo. Então já vou colocar aqui as 20 horas. Aí fica tranquilo, ó. Então liberou certinho, não ficou mais amarelo. Vou fixar aqui. E também outra que ele vai olhando, igual eu falei, é da questão do mesmo jogador. Então vou colocar aqui, ó, um jogo aqui, ó, do João Batista. Então o João Batista é o mesmo jogador aqui. Ah, como é que eu sei?
O sistema vai te falar isso, para não acontecer isso mesmo. Às vezes tem duas pessoas com o mesmo nome ou algo do tipo assim, né? O nome igualzinho. Você fala, não, essa pessoa aqui é diferente. Só que aqui na hora que você colocar, os dois já vão ficar amarelo. Então aqui a gente já sabe, né? Se eu clicar aqui na informação de novo, vai falar: jogador João Batista possui 2 jogos no mesmo dia e horário. Então isso aqui, a mesma coisa. Então mesmo se eu mudar para outra quadra, ele vai continuar. E se eu mudar para cá, ele vai continuar. E se eu vou colocar aqui, aqui ó, às 21 horas. Então aqui ele já não ficou mais. Então eu consigo ir montando para não ter esse problema de ter pessoas, né, que jogam 2 categorias e às vezes eu esqueço, a gente pode estar esquecendo tudo. O sistema vai nos auxiliar a isso. Eu vou tirar aqui e vai ficando fácil. Então eu vou pegar outra categoria aqui, exemplo B feminina, e aí eu vou colocar aqui só grupo B, que eu vou montar aqui primeiro, só montar nessas 2 quadras. Então vai ser os 3 jogos, um atrás do outro. Depois eu vou ter o grupo A também no mesmo horário, na quadra ao lado. E logo depois eu quero fazer semifinal e final. Então posso vir aqui todos, já está tudo fixado ali. E eu vou colocar aqui, semifinal 1, semifinal 2 e a final aqui. O que pode acontecer é que assim que as pessoas forem classificando, se por exemplo você colocou semifinal de B masculina e B mista no mesmo horário, e a mesma pessoa passou para os dois, aí ele acaba ficando amarelo depois. Então a gente indica sempre, quando for a mesma masculina e mista, ou feminina e mista, sempre colocar em horário diferente para não ter esse problema, né? E vai muito também da organização, de você conhecer os atletas, tudo. Então você pode ir montando da maneira que você achar melhor. Lucas, eu tenho uma Pro que vai demorar mais. Então você pode colocar exemplo aqui. Então vou colocar aqui umas 18 e 30 e não vou colocar os jogos às 19. Já vou colocar às 19 e 30. Aqui já teve uma restrição. Que é o jogador Matheus Dias não pode jogar nesse dia. Então vou tirar ele aqui. Deixa eu colocar outro jogo aqui. Então às 19 e 30. E aí você pode deixar espaços vagos também, não tem problema. Jogos que demoram mais por categoria, tudo, não tem nenhum problema, você pode ir colocando. Só tirar aqui. E aí pronto, vou fixar e vou salvar. E aí você pode colocar exemplo, Lucas, eu quero fazer categorias específicas. Então igual eu fiz aqui do grupo do B feminino. Fiz aqui alguns jogos da C masculina, mas eu quero que o resto do sistema preencha para mim. Então eu posso colocar aqui. E agora eu vou voltar aqui em tabelas e vou colocar o restante dos jogos. Então colocar data e horário e local nos jogos. Ele vai perguntar, como já existem jogos, né, com data e horário de quadra, se eu desejo gerar a tabela. Como que eu desejo? Se eu desejo adicionar só nos jogos que faltam ou gerar a tabela completa, que ele vai desfazer o que eu fiz ali e fazer automático. Eu vou colocar aqui que eu quero só nos jogos que faltam. Então ele vai pegar todos o restante dos horários que tem vagos ali e vai montar a tabela. Então, feito isso, se eu voltar aqui em tabela calendário, agora, então aqui, ó, ele preencheu o restante. Então, colocou aqui dia 25, dia 26, já colocou tudo. Eu posso fazer e a gente vê que não tem nenhum amarelo, porque ele vai verificando as restrições. Então, eu posso ir fazendo depois também, mandar o sistema fazer e depois vir fazendo as modificações necessárias. Então, dessa forma, você elimina o Excel. E aí você vai conseguir utilizar essa tela aqui também para o dia do jogo, que é nosso próximo vídeo. Você vai ver como que no dia do jogo essa tela vai te ajudar a acompanhar todos os jogos. As modificações, você pode vir aqui em publicar tabela. E aqui ele fala que assim que a gente fizer a publicação, né, os atletas receberão a notificação pelo WhatsApp que a tabela está disponível. E a tabela ficará disponível também no aplicativo. Então, se clicar aqui em publicar a tabela, vou clicar aqui, ele vai pegar e já vai mandar uma mensagem para todo mundo falando que a tabela está publicada e que a pessoa pode acessar para ver. Então facilitando também a pessoa saber que já houve a publicação e olhar os jogos que ela vai ter no seu torneio.